E já estamos no ar com José Rodrigues dos Santos, jornalista, professor universitário e escritor, autor de mais de 20 livros traduzidos para diferentes línguas. Hoje, nós, da União Geral Armênia de Beneficência de Sófia, temos o prazer de falar como autor dos livros O Homem de Constantinopla e Um Milionário em Lisboa. Esses livros foram traduzidos para búlgaro por Darina Milanova e foram editados pela editora Hermes. Eu própria tive o prazer de conhecer pessoalmente José Rodrigues dos Santos na Universidade de Sófia em 2016. Na altura, era estudante no segundo ano da Filologia Portuguesa e não falava português muito bem ainda. Hoje falo melhor, pelo menos é assim que se supõe. E lembro-me muito bem de que José Rodrigues dos Santos disse que os arménios são seres míticos em Portugal. É verdade? Olá, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Sim, de facto, os portugueses conhecem os arménios graças, sobretudo, a Calouste Gulbenkian. E Gulbenkian tem na Arménia, do que eu percebi, uma imagem que é ambígua, não é? É positiva, mas também é negativa. Uhum. Mas em Portugal, a imagem do Gulbenkian é só positiva. De maneira que dizia sempre que ele era um arménio, mas ninguém sabia bem o que era isso ser um arménio. É um bocado como, eh, não sei, aqueles livros do O Senhor dos Anéis, do Tolkien, não é? Que fala dos hobbits, e portanto é assim uns seres míticos, distantes e tal. De maneira que, aliás, é a primeira vez que eu conheci um arménio, e eu e alguns portugueses, ficámos todos muito a olhar para ele, e afinal eles existem. Porque, pronto, são países que têm muitas semelhanças, mas estão em pontos diferentes, não é? Da Europa, e isso cria essa distância. Depois, para além da história, com a história trágica da Arménia, e também o facto de ter sido engolida pela União Soviética, depois acabou por criar essa distância muito, muito maior. Sim. Como surgiu a ideia de escrever sobre Calouste Gulbenkian? Foi-se desenvolvendo pouco a pouco na sua mente ou surgiu assim de repente? Não, eu tinha tido uma ideia antiga de abordar o tema, porque Gulbenkian era um homem que toda a gente em Portugal conhecia, mas que ninguém conhecia, na verdade. Não sabia a história, como é que ele veio aqui parar. Sabia-se que era um homem que deixou uma fortuna para beneficência, no fundo, não é? Mas não sabemos, mas porquê é que ele deixou para Portugal? Ele sentou-se a ler arménio, ninguém entendia. Mas, na verdade, a Fundação Gulbenkian foi muito importante para Portugal porque transformou-se quase num Ministério da Cultura. Isto é, permitia iniciativas culturais, trazer aqui grandes eventos culturais que de outra maneira não era possível ter. Também tinha uma secção arménia, portanto, acabou também por ser de certo modo, desempenhar uma função de embaixada arménia, mas tem muita importância e, portanto, muita gente, por exemplo, ainda hoje, as pessoas que leem os dois livros que eu escrevi, Ahm, dizem que, sabe, e eu comecei a ler graças à Fundação Gulbenkian. Porquê? Porque eles tinham umas caminhonetas com livros, eram bibliotecas itinerantes Gulbenkian, que andavam de aldeia em aldeia, chegavam a uma aldeia, as pessoas iam lá buscar os livros, e depois ali ia embora, depois na semana seguinte vinha outra vez a biblioteca itinerante, que era o caminhão, não é, a carrinha, as pessoas devolviam os livros e levantavam outros livros. E, portanto, muita gente começou em Portugal a ler graças a Gulbenkian. E, portanto, isso teve um grande efeito, um grande impacto nas pessoas, na vida das pessoas, não era uma coisa abstrata, não é? Sobretudo toda a área cultural. De maneira que achei que era interessante contar a história deste homem, quem era ele, como é que se tornou tão rico, e como é que foi a sua vida, e acaba por ser uma vida realmente desconcertante, não é? Tornou-se o homem mais rico do mundo. Penso que no início dos anos 40 já tinha ultrapassado Rockefeller. Embora fosse, ele escondia a sua identidade, ele nunca se mostrava, não havia fotografias dele, ninguém conhecia. Tudo isso era uma história estranha, não é? E por outro lado, achei que era interessante falar sobre o Gulbenkian, falar também sobre o genocídio arménio, que é pouco conhecido na Europa. A gente conhece o Holocausto
dos judeus na Segunda Guerra Mundial, mas conhecem menos. Portanto, até tenho amigos judeus que ficaram chocados a ver que tinha acontecido aos arménios algo que antes do que lhes aconteceu a eles, não é? E, portanto, esse aspecto foi muito importante e acho que hoje em dia as pessoas em Portugal, graças a esses livros, conhecem melhor o Gulbenkian e conhecem melhor os arménios. Quanto tempo passou a estudar o caso Gulbenkian? E o que é que o impressionou mais na vida dele? Bom, eu estudei, obviamente, durante algum tempo, fui juntando documentação, depois tive um problema que é a Fundação Gulbenkian não está autorizada a falar sobre o Gulbenkian. Isto faz, acho que é o acordo da família Gulbenkian não quer que se fale sobre ele. Isto, por um lado, resulta de um certo desejo de anonimato que ele tinha, não é? Mas, por outro lado, também porque havia aqueles episódios em que ele arranjava meninas com menos de 18 anos e não sei o que, isso hoje em dia é mal visto. Mas é a minha opinião. Porque realmente nunca me foi explicado porque é que eles não podem falar sobre o Gulbenkian. E então tive que arranjar uma pessoa da fundação que, às escondidas, me passou documentos que me permitiram reconstituir a vida, não é? E perceber tudo o que ele fez. O que é que me surpreendeu mais nele? Hum, era estranho, havia ali coisas estranhas. Ele era um homem, ele tirou um curso de engenharia de petróleo, era no fundo a pessoa mais bem informada do Império Otomano sobre o petróleo, e foi isso que lhe deu acesso. Mas talvez o que me surpreendeu mais foi o facto de ele ter se tornado o homem mais rico do mundo à custa do petróleo. O petróleo do Médio Oriente basicamente foi tudo organizado por ele. E, no entanto, há um dia que ele vai fazer um cruzeiro com a sua filha, a Rita, que não aparece, não é personagem do romance, eu retirei essa parte, e de repente ele vê um navio muito grande e diz: mas que navio tão estranho, que navio é este? E diz a Rita: mas o pai, não sabe, isso é um petroleiro. E ele nunca tinha visto um petroleiro na vida, não é? Portanto, isso me surpreendeu, portanto, porque ele lidava no petróleo quase como uma abstração, não é? Era um negócio pronto, e no qual ele foi de facto uma figura central no século XX. Hum. Na sua opinião, ele foi mais um homem de negócios ou ele foi mais um homem apaixonado pela arte? Eu acho que ele tinha essas duas coisas. Talvez eu pense que seria mais apaixonado pela arte. Uh, e a arte, sobretudo, eu acho que ele não tinha. Ele tinha a paixão por negociar, isso é. Mas ele entendia e percebia que o negócio do petróleo era um negócio sujo, não é? Que envolvia corrupção. Ele se tem o exclusivo do petróleo do Império Otomano, é porque corrompeu alguém, não é? E presumo-se que tenha sido corrompido, tenha sido o Ministro das Finanças e também lá o Sultão, ou Califa, enfim, não sei. E o que se passou foi que ele, com essa situação, com um negócio tão sujo, ele pensa que ele usava a arte para se compensar de toda a parte feia que tinha Uhum. o negócio. Uhum. Nós, quer dizer, os arménios na Bulgária também não conhecíamos esse homem, sobretudo os jovens, mas quando os seus livros foram meditados na Bulgária, o nome Calouste Gulbenkian passou a ser mais reconhecível e, obviamente, foi o mesmo para os portugueses. E os portugueses, enfim, têm esse privilégio de ter a Fundação Gulbenkian com toda a atividade científica, educacional e cultural. E então a recepção dos livros em Portugal foi boa. Ah, Sim, os livros venderam imenso, imenso. Penso que na soma dos dois já vai em cerca de 200 mil exemplares. É um país que tem 10 milhões de pessoas, portanto, imagino 200 mil exemplares. A Bulgária são 6 milhões, talvez, não é? Seria equivalente para aí a 120 mil exemplares na Bulgária, 130 mil. E, portanto, realmente teve um grande êxito. Muita gente me fala sobre isso. No outro dia houve um brasileiro que me disse que considerava o díptico, os dois do Gulbenkian, como um dos 10 melhores livros da língua portuguesa. Portanto, veja só o impacto que os livros tiveram.
também porque a história é uma história bonita ao mesmo tempo, não é? Uma história interessante. Nós vemos o século XX a ser construído ali, e depois há este fenómeno, que é um fenómeno curioso, que também está na origem do romance, que é por que razão Gulbenkian escolheu viver em Portugal. Porquê que ele fez isso, não é? Pronto, e o romance explica isso, e no fim, o que acabamos por perceber foi que ele, quando veio, porque ele veio para Portugal praticamente de passagem. Portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, ele para em Lisboa, a caminho da América, não é? Porque o filho dele, no bar, lhe disse: epá, vai para Lisboa, que lá não há guerra, ia ter uma vida normal. Na Europa não havia vida normal na altura. Há luz à noite nas cidades, na Europa não havia, está sempre tudo blackout, não é? Tudo às escuras. E então ele chegou e ele descobriu uma coisa que foi, que me surpreendeu muito e que de certo modo também surpreende os portugueses, que é, se você for visitar Lisboa e depois visitar Istambul, isto é Constantinopla, não é? Vai constatar que as duas cidades são muito parecidas. Ora, ele nasceu em Scutari, que é do outro lado de Constantinopla, não é? E, portanto, ele quando chegou a Lisboa, ele de repente foi como se tivesse regressado à infância. Uhum. Ele já não podia ir para Constantinopla por causa dos turcos, não é? Mas e Lisboa tinha essa vantagem. Ele veio encontrar Lisboa, uma cidade que é muito parecida com Constantinopla, também é sete colinas, onde lá há o Bósforo, aqui há o Rio Tejo, que é um rio muito largo. Tem uma ponte também agora igual, na altura penso que estava a aparecer. E depois ele percebeu que os portugueses eram muito parecidos com os arménios do ponto a maneira de ser, com pessoas mais calorosas, mais mediterrânicas, como dizemos aqui na Europa, e portanto pessoas algo humildes também, portanto, ele encontrou muitos pontos em comum, com uma vantagem, é que em Lisboa não havia mesquitas, havia igrejas, e não havia muçulmanos, o que obviamente para os arménios era um problema à custa de tudo o que lhes aconteceu, não é? E, portanto, era uma espécie de Constantinopla benigna, uma Constantinopla sem o perigo de Constantinopla, Lisboa. E eu falei com familiares dele, o sobrinho neto, o Miguel Gulbenkian, e pronto, ele chegou-me a mostrar os sítios onde ele ia, e ele ia para sítios específicos de Lisboa, onde a cidade é mais parecida com Constantinopla. E ficava lá, obviamente, a recordar também a sua infância, porque quando chegou aqui já estava com alguma idade. E, portanto, e depois, e porquê é que ele deixou a fundação a Portugal? Primeiro que ele não podia deixar a Arménia, porque se ele deixasse aos soviéticos, os soviéticos iam engolir aquilo tudo, mas a gente já sabe o que é que ia acontecer. Portanto, essa não podia fazer. E então, o que ele tinha as hipóteses era pôr ou na América, a fundação, ou pôr em Inglaterra. E ele finalmente convenceu-se com Portugal porque o médico dele explicou-lhe: se você puser a sua fundação na América ou em Inglaterra, será uma de 1000 fundações que eles lá têm. Mas se você puser em Portugal, onde não há nada, o seu nome será recordado para sempre. E acho que foi isso que o convenceu. Ele pensou, de facto é verdade, não é? Nos outros sítios serei apenas um de muitos e aqui serei o único, não é? E de facto tornou-se único. E tornou-se uma das figuras mais importantes na história de Portugal, acho eu. Sim, da cultura portuguesa, sem dúvida, não é? Tudo o que ele fez, sendo que ele viveu cá, não sei, pá, aí 10 anos, talvez, mais ou menos, não é? Mas de facto, a Fundação criou uma marca tão profunda. E depois tem uma história interessante, que aliás é contada no segundo volume, não é? Que é quando ele foi preso aqui pela polícia política, e foi preso porque desrespeitou, e ele, em vez de ficar a odiar, a dizer não, disse: epá, eles aplicaram a lei, porque aliás quando ele é preso, o polícia diz: o senhor é o homem mais rico do mundo, mas fica a saber que a dignidade não tem preço, o senhor ofendeu-nos, e portanto vai passar a noite na prisão. E isso impressionou positivamente, porque ele achou que, pronto, tinha sido tratado como os outros, não é? Se calhar não estava habituado. E em vez de levar a mal, levou a bem, o que acabou por ser um traço também da sua personalidade que foi importante. De maneira que ele marcou, nós temos aqui avenidas que são a Avenida Gulbenkian, Rua Gulbenkian, portanto é um nome muito, muito firme na identidade portuguesa. E depois, curiosamente, vinha descobrir que o primeiro rei de Portugal, que é do século XII, 1143, o primeiro rei de Portugal era
a avó dele era arménia, era uma princesa arménia que veio da Arménia para Santiago de Compostela, em Espanha. E a caminho passa por Portugal e então apaixona-se por um conde português. E o conde português por ela. Então casam. E então o primeiro rei de Portugal é neto dessa senhora. E o primeiro rei de Portugal é meu antepassado. Portanto, ela também é minha antepassada. Impressionante, impressionante. Como definiria a nação arménia com uma única palavra, se possível? Bem, epá, devia-me ter feito essa pergunta antes para eu pensar um bocado nisso. Eu acho que eu não consigo dizer numa palavra, mas posso dizer uma coisa que eu penso, que é os arménios são como os portugueses, com a diferença de que têm a marca do sofrimento. Hum. E os portugueses são como os arménios, sem a marca do sofrimento. Ah, Tendo em conta o seu dia a dia complicado, porque é jornalista na RTP, quando costuma escrever, em que parte do dia e em que lugar costuma escrever? Olha, eu escrevo de manhã e nos fins de semana, e depois às vezes quando tenho folgas ou férias, estou sempre a escrever, e escrevo no sítio onde estou agora. Portanto, eu tenho aqui o computador e pronto, e neste ecrã onde estou agora a falar consigo, já escrevi vários livros, não é? Incluindo A Fórmula de Deus, foi escrito aqui, e o livro do Gulbenkian também foi escrito neste computador, que está aqui. Portanto, é este o meu sítio. Quando começa a escrever, já sabe qual será o final da história ou improvisa ao longo da escrita? Não sei, quando escrevo a história, já tenho a estrutura toda definida, não é? Porque pronto, posso fazer alterações, é inevitável, mas acaba por. Deixa eu ver se encontro aqui uma coisa que é. Vou-lhe mostrar aqui. Este é O Homem de Constantinopla em árabe, que acabaram de me enviar. Uau! Cá está. Não sei, deve ser da direita para a esquerda, mas Sim, pronto, é em árabe. mas Mas a capa pronto, é muito bonita. sim, é uma capa, pronto, é uma capa otomana, não é? Sim, Eh, Naquele caso não seria tão otomano assim, mas pronto, é como é. Mas assim trabalho aqui sempre e pronto, é o sítio onde eu produzo os livros. Mais uma pergunta sobre o segundo livro, porque ele começa com uma descrição bastante pormenorizada do evento mais trágico da história do povo armênio. Ahm, Consultou, além das fontes históricas que consultou, teve a oportunidade de falar como uma representante da nossa nação sobre o genocídio armênio? Não, não, eu fiz com base tudo em documentos escritos. E interessante, Uhum. eh, a melhor fonte, o melhor historiador que eu encontrei sobre o genocídio arménio era um turco. Um historiador turco, aliás, que hoje em dia nem sequer não está proibido de ir à Turquia ou tem um problema qualquer, ele vive na Alemanha. Ele fez um grande livro, muito honesto, e ele ali, pronto, e como ele é turco, ele foi verificar as provas todas e apresenta-as, não é? Portanto, é um texto, bom, mas eu li muitos textos, muitas biografias de arménios, que contaram o que se passaram, pronto, tive várias fontes, mas não conversei com ninguém, até porque aqui em Portugal é difícil, não é? Estou muito longe do sítio, mas era importante fazê-lo, eu acho. Primeiro que não é possível compreender os arménios sem conhecer essa parte da história, e depois porque era uma história aqui em Portugal muito desconhecida. Aliás, é muito desconhecida um pouco por todo o mundo. Em França é mais conhecida, porque a comunidade arménia é muito importante em França e, portanto, mas no resto não. E este livro, muita gente que leu o livro diz que não sabia nada sobre isto, não é? E, portanto, tem desempenhado um papel de divulgação que acho que é importante. Na Turquia tenho uma história que é a editora turca quis para traduzir o livro e depois, por razões políticas, não pôde publicar, não é? Hum, O que é muito pena, mas pronto, foi o que aconteceu. sim, pronto. Ah, É uma pergunta, por curiosidade, que eu sempre faço a todos os escritores que eu conheço. Quais são normalmente as suas fontes de inspiração? Ahm, a inspiração é uma coisa um bocado estranha, que está-se a referir a ideias para fazer Sim, os sim, livros. sim.
sim. As ideias nascem das maneiras mais diversas, ou porque eu esforço-me por ter uma ideia e começo a pensar em várias coisas, ou porque vejo qualquer coisa durante uma viagem que me chama a atenção e dá-me uma ideia, ou estou a ver um livro e de repente vejo ali uma coisa qualquer, pode ser uma capa, pode ser um texto do livro, estou a ler uma notícia de um jornal e tenho uma ideia. Portanto, as ideias aparecem das maneiras mais imprevistas, não é? Não, se eu estiver ativamente à procura de uma ideia, tenho mais probabilidade de a encontrar. Mas muitas vezes a ideia vem ter comigo por uma observação qualquer, uma conversa, uma leitura, que me desperta para alguma coisa. E, portanto, hum, são fontes muito diversas e não é nada, raramente é planeado, é tudo, acaba por acontecer espontaneamente. Pronto. Qual é o seu livro preferido? O meu romance preferido é um romance de um escritor inglês chamado Somerset Maugham, Uhum. e o livro chama-se A Human Bondage, Servidão Humana, que é inspirado, aliás, o título é inspirado num livro do Spinoza, porque acho que é um autor que escreve de uma maneira muito interessante, muito simples, muito transparente, e ao mesmo tempo tem histórias que são aparentemente superficiais, mas se tornam muito profundas, mas sempre sem, não é, um dos problemas que a literatura tem, a arte em geral, mas a literatura em particular, é muito pretenciosa. Há muito pretenciosismo. Há pessoas que dizem, às vezes, há autores que são da moda, escritores que são da moda, e toda a gente, eu leio aquele autor, mas depois quando vamos a ler não conseguimos lê-lo. Mas não somos capazes, não dizemos que gostamos muito e tal, porque é de bom tom, fica bem na moda dizer que se lê aquele autor, não é? Um, e isso é uma coisa que nós não vemos no Somerset Maugham. Somerset Maugham é um autor que escreve de maneira clara, é despretensioso, mas é profundo, porque escrever de uma maneira simples e clara é difícil, ao contrário do que alguns dizem, não é? Às vezes escrever de uma maneira que ninguém entende é a coisa mais fácil, não é? E escrever de formas difíceis é a maneira de esconder ideias que não se têm muitas vezes, não é? Quando a gente tem as ideias, tem é que as expor claramente. E, portanto, eu gosto muito disso no Somerset Maugham. É um escritor muito claro, e com profundidade quando tem que a ter. Sim, eu também gosto muito de Somerset Maugham. Já há muitos anos li os contos dele e fiquei muito impressionada. Ele tem muito bons contos. Os dois livros, romances dele melhores são A Human Bondage e o The Razor's Edge. Em Uhum. português é O Fio da Navalha. São os livros mais. Mas ele tem uma história do Gauguin chamado The Moon and Sixpence, que é um livro também extraordinário. Tem outra sobre um escritor, o Hardy. Se por acaso não me recordo do título desse. Mas ele tem vários romances, são realmente excelentes, é um grande escritor. Anda a escrever algo neste momento? Qual será a próxima história que nos quer contar? Bom, vou publicar este ano um romance. Normalmente não se fala sobre o que se vai publicar antes de publicar, mas posso dizer, é um romance sobre Spinoza. Spinoza, o romance, o título, tem dois títulos, que cada editor pode usar o título que quiser. Um título vai ser o editor português que escolheu, que é O Mistério de Spinoza. Mas há outro título que os franceses vão usar, que eu gosto mais, que é O Homem que Matou Deus. Hum. Que Bento Spinoza construiu uh, a nossa moderna sociedade liberal. As ideias todas dele, separação da Igreja do Estado, o investimento na razão, mesmo a Constituição da América, na primeira página, tem ideias que são originalmente de Spinoza. E ele era um português. Portanto, é um bocado da situação inversa do Gulbenkian, que era um arménio noutro sítio. O Spinoza era um português na Holanda, não é? E a forma como ele construiu o nosso mundo, como conhecemos, foi ele que criou as bases da religião da razão, que depois vieram a dar o socialismo, o nacionalismo e tudo isso, embora ele fosse um liberal. Acho que é muito interessante. Através dele conhecemos também o nosso mundo. Não é? Eu vou ler em português, mas os leitores búlgaros vão esperar pela tradução para búlgaro. Hermes, muito bem. Agradeço do fundo do meu coração pelo seu tempo, pela nossa conversa. Nós todos agradecemos.
e agradecemos também ao professor Arnaldo Saraiva por nos pôr em contacto com José Rodrigues dos Santos. Muito obrigada. Foi um prazer, Благодаря. Благодаря.